Apocalipse, capítulo 14, do versículo 1 ao 5, nós lemos assim: E olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144.000, que em suas testas tinham escrito o nome de seu Pai. E ouvi uma voz do céu, como a voz de muitas águas, e como a voz de um grande trovão. E ouvi uma voz de arpistas que tocavam com as suas harpas, e cantavam um cântico novo diante do trono, e diante dos 4 animais e dos anciãos. E ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. Estes são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vá. Estes são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. E na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. E vamos orar. Amado Pai, obrigado pela tua palavra, abençoe agora a leitura dela, me dê o teu poder, abençoe cada um de nós ouvindo, para que possamos aprender a verdade contida no teu livro. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém. E vamos então, mantendo nossas Bíblias abertas, vamos retornar ao nosso estudo sobre escatologia. E nós estamos vendo já há algumas semanas, estamos vendo o quem é quem nessa época de tribulação na Terra. E só para fazer uma rápida capitulação, nós já vimos a respeito do anticristo, que é descrito como a besta lá em Apocalipse 14, Apocalipse capítulo 13, começando no primeiro versículo em diante. E depois disso nós vimos o falso profeta, que é chamado de outra besta, também no capítulo 13, mas no versículo 11, que se refere ao falso profeta. E é claro, o dragão, que é mencionado no capítulo 13, que faz referência ao diabo, Satanás, que está empoderando ambos, o anticristo quanto o falso profeta. E esses três formam uma trindade profana que estarão ativas durante esse tempo de tribulação, desse tempo pós-arrebatamento, a que o mundo está caminhando a cada dia mais perto. Hoje nós vamos mudar um pouquinho a perspectiva e hoje nós vamos começar a ver, como tem anunciado, os mocinhos dessa história toda e muda também a perspectiva, porque até o capítulo 13 vem mostrando a vitória e a consolidação dessa trindade profana, do seu controle, poder e perseguição sobre o mundo. Mas no versículo 14, a visão aqui, a perspectiva é outra. Estamos tratando aqui do início da vitória, do relato da vitória, já vendo, nos dando uma visão da vitória que nós somos assegurados. E apesar da confusão que está no mundo hoje, apesar da confusão que vai aumentar, apesar da confusão que nós lemos aqui, da tribulação que vai ter, uma coisa sabemos: nós somos vitoriosos, nós estamos no lado que vence, nós estamos no lado dos vencedores, somos mais que vencedores, e nós podemos buscar conforto e paz nesse fato, tá? Mas o capítulo 14, então, começa a falar, dá uma direção diferente, né? Até o capítulo 13 falava sobre as vitórias do anticristo e do falso profeta, mas agora nós vamos ver sobre os 144.000 selados, quem eles são, o que eles farão, de onde eles vêm, e nós vamos ver a respeito disso. E aqui no texto que nós lemos, Apocalipse 14, fala que a situação, o cenário é o Monte Sião, eles estão no Monte Sião, mas não é o Monte Sião na terra. O versículo 1 fala: E olhei, e eis que estava o Cordeiro, claro, falando sobre Cristo, estava o Cordeiro sobre o Monte Sião. Mais uma vez, esse Monte Sião não é o Monte Sião geográfico, não é o Monte Sião nesta terra. É uma referência ao Monte Sião celestial. Como se fosse uma referência ao céu, ao reino celestial, onde Jesus está, e é referenciado como Monte Celestial. Agora, como é que a gente pode saber isso? Como é que sabemos isso? Bom, existem vários motivos. Primeiramente, seguindo a sequência dos eventos, a gente pode, como falei, ter essa guinada, né, que vem mostrando uma certa direção do avanço do trabalho e da consolidação do anticristo, e do falso profeta, e do dragão que estão
indo a todo vapor, e agora ele dá uma guinada. Mas isso é apenas um dos detalhes. Existe também a presença desses animais que nós lemos no versículo 6 em diante. Nós não lemos no versículo 6 em diante, mas eu vou ler agora para você, onde fala sobre esse Monte Sião, está descrevendo esse Monte Sião. E a gente vai ver que não tem como ser aqui na terra. Diz assim, Apocalipse 4, versículo 6. E havia diante do trono um mar de vidro, semelhante ao cristal, e no meio do trono e ao redor do trono, 4 animais, cheios de olhos, por diante e por detrás. E o primeiro animal era semelhante a um leão, e o segundo animal semelhante a um bezerro. E tinha o terceiro animal o rosto como de homem, e o quarto animal era semelhante a uma águia voando. E os 4 animais tinham cada um em per si 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, e não descansavam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Então, a gente percebe aqui claramente que não se trata de uma situação, não se trata de um local aqui na terra. Para começar, fala que tem aqui havia diante do trono um mar de vidro semelhante a cristal. Eu não conheço nenhum lugar na terra onde tem um mar de vidro semelhante a cristal. Mas se não fosse isso, nós temos também esses 4 animais, que são seres celestiais, são seres não deste mundo. Fala aqui, cheios de olhos. Tá? Existem alguns animais do reino dos insetos que são cheios de olhos. Mas animal, como aqui está se referindo, de modo geral, você não tem um animal cheio de olhos. Mas mais curioso do que isso, começa a descrever, o primeiro animal era semelhante a um leão. Então, note bem, não está dizendo que o primeiro animal era um leão. Não era um leão, era semelhante a um leão. Claro, aqui, João, que está escrevendo a visão que foi dada a ele, está tentando usar a linguagem humana. Nós lembramos que Paulo, quando foi arrebatado ao terceiro céu, ele também falou, ele viu coisas que é ilícito o homem falar. A palavra ilícito ali não está se referindo ao fato que é ilegal ou proibido o homem falar, mas ilícito no sentido que é impossível, não tem como descrever. O próprio Paulo fala, falando sobre as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam, fala que não subiu no coração do homem, nem no seu pensamento, e olho não viu, e ouvido não ouviu o que Deus preparou. Ele está dizendo, olha, não tem nem como explicar, não há palavras. Então, o que João, aqui em Apocalipse, está fazendo, ele está tentando descrever dentro do vocabulário e entendimento e compreensão humana que foi que ele viu. Então, ele viu e falou, bom, era um animal, não era um animal qualquer que eu conheço, não era um gato, um cachorro, um leão, uma girafa, era um animal, não era um homem, era um animal, e esse animal, o que eu posso falar sobre ele, para vocês entenderem, escreveu João, é que é semelhante a um leão, tá? É semelhante, ele parece, mas não é. E ele fala a mesma coisa sobre o segundo animal, que é semelhante a um bezerro. Então ele fala, não existe nenhum animal que eu conheça que é desse jeito do segundo animal, também como o primeiro, não conheço, mas ele é parecido. Tá? Ele lembra um bezerro. Tá? Não falou que é um bezerro, ele parece um bezerro. Aí continua, o terceiro animal, o rosto como de homem. Então, não fala que era um homem, fala que era um animal, mas tinha um rosto como de homem. Então, não era um homem, mas era um animal, tá? Que tinha um rosto como de homem, parecia de homem. E eu conheço animais, né, que têm uma voz parecida com a de homem. No caso do papagaio, alguns tipos de papagaio podem copiar e soar como a voz de homem, mas aqui não é uma voz, é o rosto inteiro. Eu não conheço um animal que tem aparência, que você pode olhar e falar, isso daí parece com um homem. Existem certos mamíferos, né? Alguns macacos, por exemplo, você pode olhar e dizer que tem muita semelhança, mas não parecido. A semelhança fica basicamente no fato que tem nariz, boca, orelha em seus devidos lugares, mas eu acho que dificilmente alguém olha para um macaco e diz, isso aqui parece o rosto de um homem. Mas esse animal não, esse animal tinha um rosto semelhante ao homem, era muito parecido, tá? Era muito parecido. E o quarto animal, semelhante a uma águia voando. Mais uma vez, não era uma águia voando, era semelhante a uma águia que voando. Então, são animais que são fora deste mundo. São animais que são celestiais, são seres celestiais, são seres angélicos, provavelmente uma espécie de anjo, serafim, querubim, não podemos dizer com definição, mas são seres celestiais. Mas não para por aí, ele continua dizendo que cada um desses animais, cada um tinha 6 asas.
Aí complica, né? Porque alguns insetos podem até, voadores podem até ter alguns pares de asas, mas 6 asas, 3 pares de asas. Mas mais do que isso, ele continua. E eles tinham ao redor e por dentro estavam cheios de olhos. Então, além de ter esse monte de asa, nesses animais que pareciam um leão, um bezerro, um que tinha o rosto do homem, o resto do corpo ele não fala, ele fala que tinha o rosto do homem, imagino que isso que chamou a atenção nele, e sobre aquele que uma águia voando. Mais uma vez, uma águia tem 2 asas. Esse ser, todos esses seres, todos 4 desses seres, todos eles tinham asas. E diferente da águia, que tem 2, tá? O bezerro e o leão, obviamente não tem asa, mas todos eles tinham 6 asas. E não só isso, mas cada asa estava cheia por dentro e por fora de olho. Aí você me diga, existe na Terra um animal assim? Não, nem de perto existe. Ou seja, esse Monte Sião não era o Monte Sião aqui na Terra. Não estamos falando sobre aqui nessa Terra, nessa dimensão, nesse reino. Estamos falando sobre o reino celestial. Estamos falando sobre as alturas. Enfim, mas esse é o lugar que nós lemos aqui em Apocalipse 14, onde é feito referência aos 144 mil. Não é a primeira vez no livro do Apocalipse que é feita essa referência, nós vamos ver isso daqui a pouquinho, mas é quando é feita a referência em relação, ele já, num ponto de vista vitorioso, vencedores já no céu, já com Cristo. Mas vamos ver primeiramente então, quem são esses 144 mil? E existe várias posições, várias doutrinas a respeito de quem são esses 144 mil, mas eu vou passar para você aqui aquela única que é harmoniosa com a Bíblia. Tá? Existem várias outras, 2 ou 3 que eu conheço, que tentam identificar quem são esses 144 mil, mas eu rapidamente vou segurar você, eu vou mostrar futuramente, que só tem uma interpretação correta de quem eles são. Tá? Não tem como chegar a outra posição, a não ser que você deixe o relato bíblico. Aí você faz o que você quiser. Tá? Mas se você se manter fiel ao que a Bíblia está falando, e é claro que nós devemos sempre fazer isso, quando abordamos um assunto, um texto, ou qualquer coisa em relação à palavra de Deus, você vai ver que nós vamos confirmar agora exatamente quem são. Mas, versículo 4, vamos voltar para o capítulo 7. Eu falei que em Apocalipse 14 não era a primeira vez que eles eram mencionados, de fato não são. A primeira menção deles é lá no capítulo 7 de Apocalipse. Então, olhe comigo, e nós vamos ler do versículo 1 em diante, mas agora, só para introduzir o tema de quem são, olha para o versículo 4 do capítulo 7 de Apocalipse, que diz assim: E ouvi o número dos selados, e eram 144 mil selados de todas as tribos dos filhos de Israel. Então, aqui está falando quem eles são, nós vamos ler daqui a pouquinho os versículos anteriores, o versículo 1 ao 3, daqui a pouco, mas essa é a primeira vez que eles são mencionados, que faz uma referência a eles, e os versículos 5 a 8, que nós não vamos ler por uma questão de tempo, vamos ler futuramente em outra abordagem, mas no momento, hoje, para uma questão de tempo, nós não vamos ler versículos 5 ao 8, mas se você ler versículos 5 ao 8, vai informar o seguinte, tá? Resumindo o que ele fala, vai dizer o seguinte, que são 12 mil homens, tá? São 12 mil pessoas, 12 mil homens, de cada uma das 12 tribos de Israel. Então, note, então, que nós temos 12 tribos, de cada tribo 12 mil. Se você multiplicar 12 por 12 mil, você vai encontrar o número de 144 mil. Então, quem eles são? Eles são judeus que são convocados das 12 tribos de Israel. Agora, se você ler, mais uma vez, nós não lemos e nem vamos ler agora nesse momento, nós vamos ler numa mensagem futura, mais precisamente, mas se você ler versículos 5 ao 8, você vai notar que ali ele lista basicamente 12 mil dessa tribo, 12 mil daquela tribo, e se você perceber direitinho, às vezes tem gente que não percebe isso, mas se você olhar direitinho, você vai constatar que as tribos de Dan e as tribos de Efraim não constam. Elas não estão lá. Não estão. Efraim não está lá e a tribo de Dan, que são 2 das 12 tribos. Tá? Essas 12 tribos, essas 2 tribos, Dan e Efraim, eles são substituídos. O nome dele é retirado, mas se você lê, existe de fato 12 tribos mencionadas, 12 vezes 12 mil, mas você pergunta, mas Dan era uma tribo? Efraim era uma tribo? Por que eles não estão? Isso é para a próxima mensagem, tá bom? Mas hoje vamos só dizer que eles não constam.
tá? Não constam, mas nós vamos ver isso futuramente. Mas todos serão judeus, nós vamos ver também que todos serão homens, nós lemos também que todos são virgens, mas o mais importante que eu quero tratar e trazer a sua atenção agora não é o fato que eram judeus, homens e virgens, apesar que eram, isso é importante, mas o fato principal que eu quero trazer aqui era o fato que eles eram todos selados. O versículo 4 fala, e ouvi o número dos selados. Esses 144 mil, ora são chamados de 144 mil testemunhas, 144 mil servos de Deus, e também, em outras ocasiões, eles são referidos apenas como 144 mil selados. Então, eles são selados. Agora, selados para quê? Eles são selados para, com a finalidade de passarem a tribulação e o tempo deles aqui na terra em segurança durante a tribulação. Olha o versículo 1 do Apocalipse 3, perdão. O versículo 1 de Apocalipse 7. Nós lemos Apocalipse 7, 4. Vamos voltar e ler os primeiros 3 versículos do capítulo. Apocalipse 7, 1 fala assim: E depois dessas coisas vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. E vi outro anjo subir do lado do sol nascente, e que tinha o selo de Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: Não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos selado nas suas testas os servos do nosso Deus. Aqui, os servos dos nossos deuses está falando sobre os selados, que no versículo 4 são chamados, e vi os selados. Tá? Então, eu vi o número dos selados no versículo seguinte. Então, os selados, os 144 mil, os servos do nosso Deus, estão todas essas referências falando sobre esses 144 mil. Mas você note que aqui está falando sobre destruição, que existem, nós lemos aqui, os 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra. A gente sabe, é claro, que a Terra não é quadrada, a Terra é redonda. Então, quando fala os 4 cantos da Terra, está falando que eles estavam ao redor da Terra, eles estavam sob controle, estavam controlando, vigiando, estavam em prontidão, segurando os ventos. E esses ventos fazem referência à destruição que haveria de vir, porque o vento está sendo segurado e depois é feita instrução para eles que não danifiquem nada, nem o mar, nem a terra, nem as árvores, até que... Ou seja, em breve haveria dano ao mar, à terra e às árvores, mas não era para ter esse dano agora, nesse momento. Segura aí, aguenta as pontas, não chegou a hora. E fala no versículo último, no 3, dizendo: Não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos selado nas suas testas os servos do nosso Deus. Então, iria haver destruição, iria haver dano, iria haver danificação, mas estavam esperando os 144 mil serem selados, justamente para que não houvesse dano. Porque, entenda, na tribulação, quando começar esse dano, não só o dano que o anticristo vai trazer através das suas artimanhas, das suas manobras, mas entenda que a ira de Deus vai ser derramada. Tá? Os julgamentos de Deus vão ser derramados. As taças e a ira de Deus e os rolos que fala, no caso seriam pergaminhos, tá? E, enfim, uma série de julgamentos vão sobrecair sobre a terra que vão causar grande destruição, grande dano, como está falando aqui, mas para proteger esses 144 mil, justamente, não só do anticristo, tá? E do poder e autoridade que ele estará exercendo, tentando destruí-los, mas também dos julgamentos de Deus que vão sobrevir sobre a terra. Então, eles terão essa proteção especial, essa proteção sobrenatural. E esse selo é justamente para isso, para protegê-los da ira do anticristo, do falso profeta e do dragão, mas também da assolação que vai sobreviver sobre a terra devido aos julgamentos de Deus.
Agora, para que tudo isso? Para que eles possam cumprir a sua missão, para que eles possam fazer a sua obra, que eles possam ficarem livres e terem liberdade e segurança e integridade física para fazer a obra que Deus os chamou. Nós vamos ver daqui a pouquinho. Então, é interessante notar aqui o seguinte, que existe uma espécie de um contraste, ou até, podemos dizer, em vez de contraste, até um paralelo. Em que sentido? Bom, nós sabemos lá em Apocalipse 7 que Deus está selando os seus servos. Nós acabamos de ler isso. E lá em Apocalipse 13, nós já vimos isso, que lá o diabo, o anticristo e o falso profeta, eles vão marcar os seus com a marca da besta, que é o número de homem, que é 666. Tá? Então, haverá uma marcação daqueles que recusaram definitivamente a Deus e abraçaram definitivamente ao diabo. E existe aqui uma espécie de marcação, mas não é uma marca, é um selo de proteção que nós vimos aqui no capítulo 7, onde os 144 mil serão selados. E você pode dizer que haverá lá em Apocalipse 13, uma espécie de, entre aspas, proteção dada pelo anticristo, aqueles que receberam a marca da besta, em que eles vão ser protegidos, eu uso essa palavra bastante liberalmente, bastante de forma bem solta, tá? Porque eles vão ser protegidos em que eles vão poder comprar, eles vão poder vender. E não é só uma questão de comprar e vender. Não sou comerciante, porque não estou vendendo nada, eu não vou querer comprar nada. Não, não é só isso, inclui isso, mas não é só isso. Mas você não vai poder comprar bens ou serviços. Então você não vai ter acesso à água, à luz, à energia, a transporte, você não vai ter acesso ao combustível, acesso a telecomunicações, você não vai ter acesso à internet, a telefone, você não vai ter acesso a nada. Quem não tiver a marca da besta não vai ter acesso a nada, 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 nada. Não é só comprar e vender, mas é comprar e vender do sentido mais amplo. Lembrando que hoje você tem um serviço de internet, você paga. Né? Alguém vende para você e você compra aquele serviço. Então, qualquer serviço, qualquer bem, qualquer coisa, não haverá compra e venda. Então, o anticristo está garantindo a compra e a venda de bens e serviços para quem tiver a marca. Então, podemos dizer que é uma espécie de proteção contra ficar sem estas coisas. Né? Acesso a alimento, acesso a cuidado médico, remédios, médico, dentista, farmácia, enfim, tudo isso. Agora, o que Deus está dando aos 144 mil é um selo muito mais superior, é um selo que vai proteger essas pessoas das artimanhas e das táticas do anticristo, do falso profeta, do dragão, e também vai protegê-los dos julgamentos de Deus. Por isso que fala, não danifique nada agora, até que a gente cele. Porque quando começar o dano, nós precisamos preservar íntegros, em segurança, esses 144 mil, porque eles têm a tarefa que nós vamos ver daqui a pouco, de espalhar o evangelho pelo mundo inteiro. Então nós temos que guardá-los, preservá-los através desse tempo. Tá? Agora, antes da gente ver exatamente qual a missão deles, com mais precisão, nós vamos ver que, ainda no tema quem eles são, nós sabemos que serão judeus, de todas as tribos, mas também, mais do que judeus, eles serão as primícias. Eles vão ser as primícias do povo de Deus que tornaram a Cristo. Quando eu falo tornaram, não é que eles voltaram a Cristo, eles viraram, eles aceitaram. São as primícias dos judeus que reconhecem e receberam Cristo como sendo não apenas o Salvador de todos os homens, incluindo o gentio, mas o prometido Messias dos judeus. Eles vão ver que Cristo é de fato o Messias que eles tanto esperavam. A gente lê lá em Zacarias 12, em versículo 10, o seguinte: mas sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e de súplicas, e olharão para mim, a quem traspassaram, e prantearão sobre ele, como quem pranteia pelo filho unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Então aqui Zacarias está trazendo uma profecia, dizendo que o povo de Israel, eles vão olhar para aqueles que eles mataram, aqueles que eles traspassaram, aqueles que eles não reconheceram, e vão ver que ele é, eles vão chorar, vão prantear, eles vão ver aqueles que eles traspassaram, eles vão reconhecer que o Cristo, Jesus Cristo, que eles mataram, que eles recusaram, é de fato o Messias, eles vão reconhecer, eles vão chorar, eles vão prantear,
Por quê? Porque eles estão percebendo o que foi que eles fizeram. Não eles pessoalmente, mas como um povo. Então haverá, nesse tempo de tribulação, haverá um retorno do povo judeu. Porque hoje, quem é judeu não aceita Cristo, não aceita o Novo Testamento, ele não aceita nada disso. Para eles, para o judeu de hoje, o judeu no sentido da palavra, ele acredita que Jesus foi um farsante, ele foi uma fraude, ele não existiu, eles não acreditam em Cristo, eles acham que eles estão esperando o Messias. Mas durante a tribulação, Deus vai trazê-los de volta, Deus vai tocar, não todos, entenda, não todos. Muitos não ficarão teimosamente contrários a isso ainda, mas muitos voltarão, reconhecerão Cristo como sendo o Messias deles. E é justamente nessa época que Deus vai escolher deles. Tá? Ou seja, naquela época, Deus vai usar estes judeus, esses 154 mil judeus, de cada uma das 12 tribos, ele vai usar essas pessoas e vai selar e enviá-los para que eles possam, então, fazer a obra de levar as boas novas. Lá em Romanos 11, 25, Paulo, falando do mesmo assunto, diz assim, começando no versículo 25 de Romanos 11, porque não quero, irmãos, que ignoreis que este segredo, para que não sejais sábios em vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Aí segue. E assim todo Israel será salvo, como está escrito, de Sião virá o libertador e desviará de Jacó as impiedades. Note que fala que de Sião, nós lemos lá agora há pouco sobre Monte Sião Celestial. Pois é, Sião é uma referência não só ao Sião físico aqui, mas o Sião espiritual. E aqui lá que vem a salvação. Mas continuando, versículo 27. E esta será a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Então, Paulo está falando quando Deus vai trazer e vai salvar. Quando ele fala aqui salvar todo Israel, está dizendo que ele vai salvar completamente o povo. Não quer dizer que cada judeu vai aceitar Jesus como Salvador, como Messias. Tá? Não é isso que está falando. Ele vai salvar todo Israel, dizendo que todas as tribos, todo Israel, tá? Todo vai ser salvo. Agora, não quer dizer que cada judeu que estiver vivo na terra durante a tribulação vai ser salvo. Infelizmente, mas não é isso que está dizendo aí. Lá. E em Apocalipse 14, versículo 4, nós lemos dizendo, esses são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens, estes são os que seguem o Cordeiro. Então, nós somos judeus que estão seguindo o Cordeiro. O Cordeiro é Cristo. Então, são judeus que estão seguindo o Cordeiro. Tá? É parte daquele povo de Israel, os judeus, que voltaram, reconheceram Cristo como Messias. E estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vá. Estes são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. Mais uma vez, fazer referência ao fato que eles serão as primícias. Esses 144 mil vão fazer parte dos primeiros judeus. Os primeiros judeus, quando começarem a se converter a Cristo, a voltar a Cristo, a aceitá-lo como Salvador e como Messias, quando isso acontecer, é dentro deste número das primícias, dos primeiros, que vão ser chamados, convocados, selados para fazer a obra. Tá? Então, só para resumir, quem são esses 144 mil? Eles são homens, é importante isso, eles são homens, é importante que eles são virgens, tá? Então, não casaram, a Bíblia fala que foram contaminados por mulheres, então são virgens. A gente vê isso em Apocalipse 14, versículo 4. Apocalipse 7, 5 a 8, a gente atesta com certeza que eles são todos judeus. E voltando para o capítulo 14, a gente vê que acima de tudo isso, eles são de caráter irrepreensível. Eles são de caráter, são chamados aqui no versículo 5 do Apocalipse 14, que eles são irrepreensíveis, que na sua boca não há engano. Então, esse vai ser o perfil de quem são esses selados, esses 144 mil. Tá bom, uma vez definido quem eles são, vamos ver rapidamente aqui então qual a missão. Para que eles foram selados? Por que eles vão ter essa proteção sobrenatural? Para que eles foram chamados e convocados? Bom, se a gente for lá para o capítulo 7, mais uma vez, e olhar no versículo 9, nós lemos o seguinte: depois dessas coisas, olhei, e eis aqui uma grande multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, e tribos, e povos e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas,
com palmas nas suas mãos. Então aqui a gente volta para ter essa visão onde existe esse grupo de pessoas, essa grande multidão, que é composto de todas as nações, tribos, povos e línguas. Então, a missão dos selados, como eu já mencionei agora há pouco, a missão é pregar o evangelho a todo mundo, não só todo mundo, mas a todo o mundo. Não só falando de pessoas, mas em todos os lugares. A gente vê isso quando fala sobre todas as nações, tribos, povos e línguas. Então, o trabalho deles é esse. Como? No momento, isso é importante você fazer nota disso, pregar o evangelho nesse tempo pós-arrebatamento, pregar o evangelho nesse tempo de tribulação, esses 7 anos de tribulação. Tá? É justamente nesse período que a responsabilidade, aquilo que eles foram convocados, esses selados, 144 mil, é pregar o evangelho. Mas a gente vê a composição dessa grande multidão no versículo 9, a gente vê que ela é imensa, né? Fala que ninguém podia contar, então, a multidão imensa, incontável, e ela é uma multidão diversa. A diversidade dela é grande, tem gente de todo canto, toda língua, toda tribo, toda nação, enfim, toda raça. Então lá vai ter tudo. Vai ter todo mundo, vai ter todo tipo de pele, todo tipo de olho, todo tipo de fala, todo tipo de tudo, todo tipo de fisionomia, característica, nacionalidade, não interessa. Então vai ter tudo, vai ter uma diversificidade muito grande presente nessa multidão. Agora, como é que chegou a isso? Como é que chegamos a ter uma multidão tão grande, tão imensa, tão diversa? Sabe como? Através do ministério, da obra, do trabalho desses 144 mil selados que saíram pregando o evangelho. E eles conseguiram fazer isso, lembrando, num espaço de 7 anos. Agora, veja bem, pode ser que essa multidão aqui está se referindo a pessoas que foram salvos também, antes do trabalho deles. Mas entenda uma coisa, eles só tiveram 7 anos. Eles tiveram 7 anos no máximo, provavelmente um pouquinho menos, mas o tempo de tribulação é 7 anos. Eles tiveram 7 anos para fazer esse trabalho. Tá? E eles conseguiram fazer isso, e é justamente por esse motivo que eles foram selados, para poder alcançar o máximo número de pessoas possível, dentro de um tempo restrito de apenas 7 anos, e dentro das condições que haverão sobre a terra durante os 7 anos. Vai ter perseguição do anticristo, do falso profeta e o dragão de um lado, e vai ter Deus do outro lado, chovendo o seu julgamento sobre a terra, trazendo uma série de julgamentos que vão causar calamidades imprescindíveis sobre a terra. Então, no meio de toda essa confusão, de toda essa destruição, insegurança e escassez de tudo que vai haver, esses 144 mil vão ter a proteção especial e sobrenatural de Deus para poder fazer tão grande, tão importante tarefa em tão pouco espaço de tempo. Então, a missão principal deles era justamente fazer isso durante esse tempo pós-arrebatamento, esse tempo de tribulação. Agora eu vou mudar de direção um pouquinho aqui. Essa tarefa que será incumbida aos 144 mil durante a tribulação, a tarefa de levar o evangelho para os 4 cantos do mundo, para toda criatura, essa tarefa hoje, ela está nas mãos das igrejas que se chamam pelo nome de Cristo, as igrejas que dizem ser cristãs, é sobre as igrejas. Eu não quero falar denominação, não quero falar agrupamento, eu quero falar igrejas locais. Deus trabalha com igrejas locais. Não estou falando sobre denominações, não estou falando sobre associações, estou falando sobre igrejas locais. Não interessa o tamanho da igreja, se é uma igreja que tem 10 membros ou se tem 1000 membros. Não interessa o tamanho. Estou falando a igrejas locais que seguem a Cristo, que são fiéis à sua palavra. Tá? Uma igreja que segue a Cristo, é fiel à sua palavra, se não estiver engajada em alcançar almas, já não está sendo tão fiel à sua palavra. Vamos começar por aí. Mas eu quero dizer o seguinte, é que nesse tempo pós-arrebatamento, nesse tempo de tribulação, são os 144 mil judeus selados que estão responsáveis por isso. Porém, hoje, aqui, e nos últimos 2000 anos, e um pouquinho mais,
Quem está responsável, quem está incumbido com essa responsabilidade somos nós, somos os crentes, os salvos, são as igrejas que devem estar fazendo isso. Essa é a missão principal da nossa igreja hoje. A igreja, veja bem, a missão das igrejas não é louvar a Deus, nada contra louvar, se for um louvor correto e digno do nosso Deus. Mas o principal da igreja, o papel da igreja, não é louvar, não é tocar instrumento, não é fazer show, não é fazer show gospel, não é fazer culto show, não é juntar o máximo possível de pessoas, não é comprar e edificar templos lindos, maravilhosos, impressionantes, não é nada disso. Não que seja errado fazer, você ter um templo que glorifique a Deus, não há nada errado em você ter um louvor que glorifica, não há nada errado com essas coisas, mas essa não é a missão principal. A missão principal de você, das igrejas, é levar o evangelho, é pregar o evangelho para que o máximo de número de pessoas possíveis sejam levados no arrebatamento e não tenham que atravessar esse tempo de tribulação. Porque nesse tempo de tribulação, lembre-se, nós não vamos estar aqui. As igrejas vão estar, fisicamente, tem muita igreja que depois do arrebatamento, tem muita igreja que não vai ter lá muita diferença. E é muito triste eu falar isso, mas eu acredito, infelizmente, que haverá igrejas que depois do arrebatamento não vai ter ninguém faltando. Eu não quero apontar dedos a ninguém, mas uma igreja que não tem ninguém salvo, então não é igreja, porque a definição de uma igreja é de pessoas salvas. Agora, se a igreja não prega o evangelho pela graça, por meio da fé, que não vem das obras, então eu sinto muito. É um outro evangelho que não é o de Cristo. E quando houver o arrebatamento, quem não for salvo nos termos de Cristo, nos termos da palavra de Deus, então não vai, porque não é salvo, simplesmente. Então não interessa se alguém frequenta ou é membro de igreja ou não. Interessa se houve um dia que ele aceitou Cristo como um Salvador. Isso que interessa. Tá? Então, a nossa tarefa é justamente, hoje, a nossa responsabilidade é fazer essa obra, porque durante a tribulação, nós não estaremos aqui. Lembre-se, nós já vimos isso, nós não vamos estar aqui. Vamos estar no tribunal de Cristo, depois vamos estar nas bodas, tá? Mas não vamos estar aqui. Mas o que acontece é que a missão principal de pregar o evangelho foi relegada a segundo, terceiro, quarto, quinto, às vezes foi totalmente removida, e o que se tem em algumas igrejas é apenas uma desculpa de evangelização. É apenas algo que se faz para fazer que fez, mas não tem efetividade nenhuma, nem sequer a mensagem é a mensagem correta que estão levando, quando estão levando. Então, nós temos que nos conscientizar disso. Tá? A retirada de todos os salvos no arrebatamento vai deixar o mundo sem nenhum ganhador de almas. Nenhum ganhador de almas vai ficar, porque todo ganhador de alma, entende-se que é salvo, vai ser levado. Então o mundo que está condenado, Deus abandonou o mundo para ser dominado e destruído e acabado pelo anticristo, o falso profeta e o dragão? Não. Deus vai levantar. Deus hoje lida através de igrejas. Nem sempre foi assim. No Velho Testamento, Deus lidava através do povo de Israel, os profetas, tudo que Deus interagia com a humanidade era através do povo de Israel. O povo de Israel rejeitou o Messias, a gente vê isso lá no livro de Atos. Mas a questão é que, com essa rejeição, então começou-se agora uma época, uma era em que Deus trabalha através de igrejas que foram iniciadas, elas vêm se replicando, se perpetuando, quando a coisa é feita em cima da palavra, sobre a rocha, Deus promete a proteção e a perpetuação das igrejas, que são compostas de crentes, para fazer a obra de quê? De pregar o evangelho. E isso tem sido feito. Houve tempos, através dos últimos 2000 e tantos anos, em que isso nem sempre foi tão fácil, nem sempre foi tão vigoroso, mas hoje nós temos relativamente, não em todo o mundo, mas em boa parte do mundo, existe uma certa liberdade e segurança em pregar o evangelho. Existem lugares no mundo onde é proibido. Tem lugar no mundo, você prega o evangelho, você pode ser morto em praça pública e ninguém vai nem piscar, reclamar, ninguém vai nem chamar a polícia, talvez foi a própria polícia que lhe matou. Existe isso hoje no mundo, mas não em todo o mundo. Durante a tribulação, o que vai acontecer é que todo mundo vai ser basicamente assim. Vai ser aos pouquinhos, mas vai chegar no ponto onde quem não aceitar o anticristo como Deus vai ser morto, vai ser perseguido e morto. Então, nós temos que entender que a triste realidade hoje é que a maioria das igrejas estão falhando de forma terrível, negligenciando de forma vergonhosa essa grande obra principal que é de evangelizar o mundo.
Tá? E por melhor e mais que estivemos fazendo, nós podemos e devemos e precisamos fazer mais. Se já está engajado em missões, temos que se engajar mais. Estamos engajados em evangelização, não é o suficiente. Nunca será o suficiente. Mas nós temos que então se engajar. Deus não espera que eu e você passe 7 dias por semana, 24 horas por dia evangelizando, não. Mas estejamos disponíveis, estejamos prontos, estejamos engajados e não ficar nessa conversa de amanhã, depois, um dia, mais tarde. Vamos começar hoje, porque o tempo está acabando. O tempo está acabando. Os dias estão se aproximando. Estamos nos últimos dias. Não vou dizer que faltam dias, semanas, ou meses, ou anos, mas estamos chegando muito perto ao fim. Disso nós podemos ter completa certeza. Então, para resumir, os 144 mil são selados para ter essa proteção especial de Deus, para que tenham a oportunidade, liberdade e integridade física de poder fazer essa obra. Isso é verdade, eles têm esse selo, essa proteção especial. Mas a verdade é que isso não serve de desculpa. Ah, pastor, eles vão ter o selo, vão ser selados de Deus, eles vão ter a proteção especial de Deus. Então, eles têm isso, mas nós não temos. Quem disse que nós não temos? Nós temos sim. Afinal de contas, o selo que foi dado para eles é devido ao anticristo que vai estar na terra. O anticristo está na terra hoje, provavelmente, mas não está atuante. Nem sequer foi revelado, não foi manifestado. Então nós não precisamos dessa proteção especial, desse selo especial, porque o anticristo está sendo retido. A gente já leu isso antes aqui, que já foi retido. Segundo Tessalonicenses 2,6, e agora vós sabeis que o que o detém para que a seu próprio tempo seja manifestado. Aqui está falando sobre o anticristo. Ou seja, ele está sendo detido, retido, segurado, ele não foi manifestado. Então, quando alguém fala, mas nós não temos a proteção de Deus. Temos sim, Deus está segurando, retendo o anticristo. Ele já está nos protegendo. Jesus falou na grande comissão, quando a gente sair para cumprir a grande comissão, ele fala, eis que estarei convosco. Ele já está conosco, ele já nos protege, ele já nos sela, inclusive, Efésios 4,30, e não entristeceis o Espírito Santo de Deus, o qual estáis selados para o dia da redenção. Se você é crente, se você é salvo, você já é selado. Você já foi selado, você já tem esse selo, é o selo para o dia da redenção, mas esse selo, ele já nos sela, nós já temos a proteção, o mundo jaz no maligno, o diabo está solto nesse mundo, pintando, bordando e arquitetando o cenário para o anticristo, mas nós somos protegidos porque Deus está o retendo, está o detendo e o segurando. Nós já temos um selo, nós já temos proteção, não há desculpas. Nós temos hoje, na grande maioria dos lugares do mundo, graças a Deus, nós temos liberdade para fazer isso. Eu repito, nem todo lugar do mundo é assim. Existem muitos lugares do mundo onde a perseguição ao cristianismo é forte. Você lê isso em países da África, do Oriente Médio, às vezes na América Latina, lugares onde nossos irmãos estão sendo massacrados, mortos impiedosamente, e ninguém liga, ninguém investiga, faz parte do sistema, muitas vezes não sai nem na notícia. Ou seja, existe no mundo hoje perigo, mas a grande maioria dos crentes, a grande maioria dos lugares do mundo tem proteção, tem liberdade para fazer a obra, e não estão fazendo. Não estão fazendo. Falando especificamente aqui sobre o Brasil. No Brasil ninguém vai te prender, te apedrejar, te matar. A grande maioria das pessoas vão pelo menos te ouvir se você se prontificar de ir e perguntar, e falar, e apresentar o evangelho. A minha experiência, a experiência da nossa igreja, nós que estamos para evangelizar, é que a maioria das pessoas, de vez em quando você pega uma mecha amarga, você pega alguém que mordeu uma azeitona, está com cara feia, mas a maioria estão, pelo menos, interessados em ouvir. Em ouvir, você pode pelo menos plantar. Eu lembro, quando morávamos na Inglaterra, o clima era bem diferente. A maioria não queria conversa com você. A maioria, se quer abrir a porta, bater a porta na sua cara, não tinha interesse nenhum. Estados Unidos, dependendo onde você for, você entrega um panfleto para alguém, muita gente olha para a sua cara e fala, não quero, ou pega, rasga, joga fora. Mas mesmo assim, a liberdade na Inglaterra, a liberdade nos Estados Unidos. No Brasil nós temos liberdade e nós temos a simpatia da grande parte da população.
Não todos, mas uma grande parte. Eles vão ouvir, eles não vão te atacar em uma medida. Eu estou dizendo isso para perguntar qual a desculpa, qual o perigo hoje no cenário brasileiro de a gente sair para o Evangelho. Bom, hoje, atualmente, tem um problema que as pessoas estão morrendo de medo, porque todo mundo foi colocado o medo desse pseudo-pandemia, pseudo-crise que foi criado. O vírus existe, não estou debatendo isso, existe o vírus. Mas a crise que foi criada em cima disso é totalmente desproporcional, totalmente desproporcional. E ela foi tomada e foi feito um grande desserviço à humanidade, ao mundo, aos países, às pessoas, através disso. Então, eu não estou dizendo que não existe o vírus, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que essa crise foi fabricada. A crise foi fabricada. E há quem diga que o vírus também foi fabricado, mas eu não vou entrar na questão. Mas entenda isso. Não existe motivo. Tá? Hoje as pessoas no Brasil, em boa parte do mundo, com essa história de isolamento, de usar máscara, não ficar perto de ninguém, existe essa questão, mas isso alguns meses atrás, e eu espero que daqui a alguns meses isso passe, seja parte do passado. Tá? Mas voltando antes e movendo para frente, não tem motivo para a gente não estar constantemente de antenas ligadas e olhos abertos, apresentando o evangelho para toda criatura em todo lugar. Não tem. Mas quando nós fomos retirados do arrebatamento, então vai ser justamente esses 144 mil que vão entrar em ação. Mas até lá, quem deve estar entrando em ação e quem vai prestar contas se não estiver, somos nós. Os que compõem as igrejas locais que existem na terra. E a nossa tarefa é, através do nosso ministério, através de apoiar o ministério de missionários que vão em nosso lugar, de alcançar todas as nações, tribos, povos e línguas, a começar por aqueles que estão ao nosso redor.